Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Igor Ferreira aqui falando. É um prazer enorme trazer mais um vídeo aqui para vocês no canal. Hoje eu venho resolver a questão mais difícil da prova da SpaceX de acordo com vocês. Tudo bem? Tiveram diversas questões bem elaboradas, mas a questão de número 23 do modelo C da prova, vocês a selecionaram sendo a questão mais difícil da prova, ou a mais trabalhosa, tá bom? Então eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, de acordo com a votação de várias pessoas, foi a que deu mais ou menos quase 50%, né? Se eu não me engano, até o momento da votação, tá bom? Então eu já selecionei essa questão para que nós possamos fazer. Se você não me acompanha lá no Instagram, o link está aqui na descrição abaixo, ou você pode digitar aí, @IgorFerreiraProf e estar me acompanhando, tudo bem? Então já antes mesmo de começar a resolução, pessoal, deixa o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e, obviamente, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos que eu estou produzindo daqui em diante, tudo bem? Então, uma nova preparação para os concursos do ano que vem já começou e eu já vou começar a partir de agora, tudo bem? Ontem, dia 23/9, já soltou vídeo aqui no canal falando da prova de física da SpaceX. Hoje a questão mais complexa da SpaceX de acordo com vocês e nós já vamos aqui resolver a mesma, beleza? Então vem comigo, bora lá. Não se esqueça também de compartilhar o canal para mais pessoas, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu não vou gastar tempo lendo toda a questão, porque vocês já fizeram a prova e até mesmo podem pausar aí, ler a questão também, para que tirem as suas dúvidas em relação ao que é perguntado. Mas a pergunta está exatamente bem aqui no final. Ó. Olha só, os pontos das barras que estão presos, os fios e as distâncias envolvidas, estão indicadas no desenho, tudo bem? Aí pode-se afirmar que θ será. Então a pergunta da questão é qual será aquele ângulo θ. Tudo bem? Então, de acordo com o desenho, você já tem uma certa ideia do que poderia ser cobrado. Como, por exemplo, aqui você tem um corpo de peso P, aqui você tem um fio que está tensionando aquela barra H1, e a tensão que é desenvolvida em H1 é a mesma que vai estar desenvolvida naquele ponto aqui na barra H2. Lembrando que nós temos aqui também as forças elásticas na mola M1 e na mola M2, tudo bem? Então, o primeiro ponto que eu vou analisar aqui é, começando a nossa questão, exatamente em H1. Eu já posso aplicar ali um torque naquela barra, tudo bem? Então, vem comigo, olha só. Aplicando um torque na barra H1, pessoal, lembrando, o momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário. Então, poderia dizer que o peso do corpo A, que é o peso P, vezes o seu braço de alavanca, que é a distância 2L, em relação a esse ponto, que vai ser o nosso ponto de eixo, vai ser igual à tensão que nós temos aqui, tá bom, pessoal? Lembrando que a tensão é o par, tá bom? Ela vem aos pares. Eu poderia até desenhar aqui a tensão aos pares, tá? Só para que você possa entender um pouco melhor a questão. Vou tentar desenhar aqui rapidão para não demorar muito tempo, beleza? Então aí, ó, tá aí a tensão voltada para baixo. E aqui eu tenho o peso, né, do corpo também direcionado para baixo, tudo bem? Então, os braços de alavanca ali já estão escritos. Então, sem problema nenhum, o que nós teríamos então? O momento horário, eu posso ter ali, ó, o peso vezes o braço de alavanca, que é 2L, sendo igual a outra força, que é a tensão, e o braço de alavanca dela vai ser a distância 5L. Tudo bem? Então, até aqui muito tranquilo, beleza, pessoal? O que nós poderíamos fazer? Simplificar esse L com esse L e descobrir a tensão. Então, quer dizer que a tensão aqui na situação exposta, vamos colocar aqui para frente mesmo, pessoal, para ficar melhor. Então, a tensão vai ser dada por 2 vezes o peso, tudo isso dividido por 5, beleza? Então, a tensão é exatamente 2P dividido por 5, até aqui bem tranquilo, beleza? Então, vamos lá. O que nós podemos fazer agora nessa questão aí para nós darmos sequência ao direcionamento da mesma? Então, pensando que a tensão é 2P sobre 5, olha só o que acontece em relação à barra H2. Eu tenho uma tensão voltada para cima, só que eu vou ter aqui, ó, voltado para baixo, a força elástica F1, e aqui também voltado para baixo eu teria a minha força elástica F2. Tudo bem? Então, para que haja um equilíbrio de forças na vertical para a barra H2, eu tenho que dizer que a tensão T voltada para cima tem que ser igual a F1 mais F2, beleza? Então, é isso que nós vamos fazer aqui, então. Vamos lá? A tensão T, ela tem que ser igual à força F1 somada com a força elástica F2. Então, o que nós vamos ter aqui, então? Que a tensão T, pessoal, ela vai ser dada, a força elástica 1 vai ser Kx1, mais a força elástica 2 é Kx2, porque a deformação na mola 1 e na mola 2 são diferentes. Então, x1 para a mola 1 e x2 para a mola 2. Beleza? O que eu poderia fazer aqui? Ô, Igor, mas essa tensão aqui que você escreveu, ela pode ser dada por 2P dividido por 5. Pode, então eu vou substituir. Beleza? Então, aqui no lugar da tensão, eu vou escrever o fator aqui, ó, de 2P
dividido por 5, beleza? Eu fiz aqui uma substituição no lugar da tensão. Poderia, então, isolar o x1 e o x2, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui, então. Colocando aquele K em evidência, eu posso dizer que a soma de x1 mais x2, ela vai ter que dar exatamente qual valor? 2p no numerador e o K vai passar dividindo, então vai ficar por 5K. Pronto, então nós temos uma certa relação aqui. Eu sei que x1 somado com x2 já vai ser o valor de 2p sobre 5K. Perfeito, pessoal? Até aqui tranquilo. Então, vamos lá. Continuando a nossa questão, nós podemos agora fazer o seguinte. Como a pergunta é o ângulo θ, seria muito interessante nós pensarmos assim, poxa, Igor, ali naquele triângulo, dado na questão, seria uma ideia bem parecida com isso aqui, ó, só para que você entenda de forma bem simples. Aqui é o triângulo que nós temos, aqui eu sei que é o ângulo θ, este ângulo aqui vale 90 graus. Esta diferença de altura, pessoal, esse pedaço daqui até aqui, ó, este cateto, ele tem que ser a diferença das deformações, porque aqui, ó, eu vou ter uma deformação x2 e esse pedacinho aqui uma deformação x1. Então, eu poderia dizer que aquele pedaço ali de cateto vai ser x2 menos x1. É a diferença das alturas. Lembrando que se tudo isso aqui vale x2 e eu tiro aquele pedacinho aqui, ó, que é o pedacinho aqui que vale x1, então o que sobra aqui tem que ser x2 menos x1, que é o cateto. Perfeito? Então, até aqui bem tranquilo. Então, quer dizer que esse valor aqui vai ser x2 menos x1, e aqui eu teria o comprimento do fio, que é 4L. Então, para você descobrir aquele ângulo θ, é só aplicar o seno ali, então, que nós vamos conseguir encontrá-lo. Tá certo, pessoal? Então, é bem tranquilo mesmo, tá? Não foi tão difícil assim essa questão. Era mais o visual aqui do torque e da trigonometria que nós temos aqui. Perfeito? Mas depois eu vou fazer esse desenho de novo, só para te lembrar que para calcular o seno do ângulo, para que nós tenhamos resposta, é só encontrar essa diferença x2 menos x1 e dividir por 4L, tá certo? Então, vou apagar isso aqui, mas eu não sei quanto que vale x1 e x2, eu vou ter que encontrar. Então, o que nós vamos aplicar agora? Nós vamos aplicar o torque na barra 2, tá bom? O torque na barra 2 vai ficar de que forma? Eu gostaria de colocar como eixo exatamente este ponto aqui, ó. Então, vou chamar que este ponto aqui vai ser o eixo ou polo de rotação para a minha barra H2. Dessa forma, eu anulo a força F1 e eu vou trabalhar com torque apenas com a tensão e apenas com a minha força elástica 2. Perfeito? Então, a tensão não quero decompor, quero deixar a tensão na vertical e a força F2 na vertical, que eu não preciso decompor, mas eu vou precisar decompor o braço de alavanca. Então, a distância daquele ponto até onde que a tensão está é exatamente esse pedaço em azul que eu fiz ali, que vai ser 3L, tudo isso é decomposto para o eixo x, que é cosseno de θ. Então, 3L cosseno θ vai ser o braço de alavanca da minha tensão T. Para a minha força F2, todo esse valor aqui, ó, vai ser 4L, é o que eu grifei de azul. Só que eu vou ter que pegar 4L e decompor para o eixo x. Então, toda essa parte aqui, em azul agora, ela vale 4L cosseno de θ. Perfeito, pessoal? Beleza? Então, assim vai ser as nossas forças, tá bom? Então, vamos lá. Aplicando o torque na barra H2, eu vou ter o seguinte, que é a força da tensão vezes o braço de alavanca dela, que vai ser 3L cosseno θ, vai ser igual à nossa força elástica F2, que multiplica o braço de alavanca, que vai ser a F2, né, pessoal? Já vou colocar direto, ó, que é Kx2. Beleza? Vezes o braço de alavanca dela, que é 4L cosseno do ângulo θ. Perfeito? Então, esse é o torque que nós realizamos aqui na barra 2. Olha só o que acontece. Esse L vai simplificar com esse L, este cosseno também vai simplificar com esse cosseno. Então, o que sobrou ali para nós? A tensão, nós já sabemos que tem um valor de 2P sobre 5. Perfeito? Então, tensão 2P sobre 5. Aqui agora nós vamos ter o valor de 3, que está multiplicando ali, vai ser igual ao nosso K, ou melhor, né, 4kx2. É o que sobrou aqui, ó, 4kx2. Perfeito? Então, o que eu poderia fazer aqui? Vamos aqui para frente. Isolando o nosso valor de x2, o que nós vamos ter aqui, então? Olha só, eu poderia até simplificar ali, né? Esse 4k vai passar dividindo por 2, então vai sobrar 3p dividido por aquele 4, vai sobrar um 2, 2 e 5, 10. Então, 3p dividido por 10k.
Pronto, este é o valor, então, da nossa deformação x2, tá, galera? Ela está aqui, o valor de x2. Pronto, se o valor de x2 é esse, eu poderia agora substituir, então, nesta equação. Olha só, eu posso pegar aqui o meu x2 e substituir ele em cima, perfeito? Então, o que, que nós vamos ter ali? Ó? Eu teria, então, o seguinte, eu teria o valor de x1 igual a 2p dividido por 5k, tá bom? E o x2 eu vou passar para o outro lado subtraindo. Olha só, passei o x2 para o outro lado subtraindo. Então, o que é o x2? 3p sobre 10k. Então, olha lá, ó, 3p dividido por 10k. Perfeito? Então, é esse cálculo que eu teria aqui. Só que, fazendo esse cálculo, para que o nosso denominador for comum, fica mais fácil, eu posso multiplicar tanto em cima, no numerador, por 2, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Olha só a malandragem aqui, hein, pessoal. Esses recursos vocês sempre têm que ter em mente, tá? Então, multiplica aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Perfeito? Se você fizer isso, você vai ter no seu denominador 10k, perfeito? E no seu nominador 4k. Então, 4 menos 3 vai ser 1. Então, quer dizer que x1 vai ser p, tudo isso dividido por 10k. Beleza? Então, nós acabamos de encontrar o x1 e acabamos de encontrar o x2. Galera, acabamos de matar praticamente a nossa questão. Por que nós matamos a nossa questão? Porque, como eu disse para vocês, ó, vamos colocar aqui novamente a nossa observação. Vamos colocar aqui, ó, observação, tá certo? Essa observação que eu estou colocando aqui é, logicamente, em relação ao nosso triângulo retângulo que nós tínhamos. Então, olha lá, vamos lá? Vamos desenhar ele aqui bem grande para que você entenda e não fique com dúvidas em relação ao que foi gerado. Então, aqui lembrando o nosso ângulo θ, aqui nós já sabemos que é um ângulo reto, né, pessoal? Este valor aqui, ó, é x2 menos x1 e este valor aqui nós sabemos que a hipotenusa que ela vale 4L. Perfeito? Então, morreu, galera. Fechou, então, a nossa questão. Então, é só aplicar o seno do ângulo ali, então. Então, se eu aplico o seno do ângulo θ, nós vamos ter ali a diferença x2 menos x1 dividido pelo valor de 4L. Dessa forma, nós vamos descobrir qual é o ângulo da questão. Perfeito? Então, esta equação que nós vamos ter que aplicar em toda a nossa questão. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, aplicando, então, o seno do ângulo θ vai ser igual ao nosso valor x2. Quem que é x2? x2 vale exatamente 3p sobre 10k. Então, vou ter aqui, ó, 3p dividido por 10k, menos o x1, que vale p dividido por 10k, perfeito? Tudo isso vai ser dividido pelo nosso valor de 4L, perfeito? Então, praticamente, o que nós vamos ter aqui na frente? Que o seno do ângulo θ vai ser dado por quanto? 3p sobre 10k menos p vai dar 2p dividido por 10k. É tudo isso que multiplica o inverso de 4L. Então, é 1 sobre 4L. Perfeito, pessoal? Então, praticamente, o seno aqui, então, vai me dar o valor de p dividido por 20k, tá bom? Então, você pode colocar aqui p dividido por 20kl, né? Isso que vai fornecer, ó, p dividido por 20kl. Perfeito? Então, vamos lá, ó, 20k vezes L. Pronto, essa seria a nossa resposta. Então, quer dizer que p dividido por 20 vai dar 0,05. Então, nós poderíamos dizer que θ, que é a pergunta da questão, então vamos colocar aqui de todo tamanho, tá? A pergunta da questão aqui, ó, vamos lá. A pergunta da questão foi qual? Vamos colocar aqui então. Deixa eu selecionar outro marca-texto aqui que é melhor de escrever. Perfeito, esse aqui melhorou bastante. Então, vamos lá. Pergunta da questão foi a seguinte. Nós queremos saber aí qual era o ângulo θ, não é isso? Então, θ tem que ser dado pelo arco cujo seno, né, arcosseno, de quanto? Aquele valor de p sobre 20kl. Só que 1 sobre 20 é 0,05. Então, vai ser 0,05p. Tudo isso, esse 5 ficou esquisito, tudo isso dividido por k vezes L. Pronto. Está aí a resposta da questão, pessoal. Olha só, questão maravilhosa aí da SpaceX, pessoal. Sério mesmo, questão muito bonita de torque, tá? E foi um dos pontos de exercício e questões que eu falei que cairia novamente nessa prova. E
foi dito e feito. Eu falei, torque vai cair esse ano e caiu uma questão lindíssima de torque, como vocês estão vendo aí. Perfeito, galera? Deu para entender todos os aspectos aí dessa questão? De acordo com vocês, foi a questão mais difícil da prova e nós temos aqui como gabarito para essa questão o item da letra D, como vocês podem perceber. Arcosseno de 0,05P dividido por K vezes L. Perfeito, pessoal? Ó, de verdade, espero que vocês tenham gostado bastante aqui dessa questão resolvida. E mais um ponto que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal. Se você deseja estudar para SpaceX ou outros concursos militares com muita qualidade, você pode estar adquirindo o Arsenal Elite ou até mesmo o Arsenal SpaceX, Arsenal AFA, Arsenal EAR. Então, eu vou te explicar um pouco mais sobre eles, tá bom? Então, você já viu aí, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu conto com o apoio de vocês compartilhando aqui os nossos vídeos. Então, me fizeram essa pergunta ontem. Ô Igor, o que é o Arsenal Elite e o Arsenal SpaceX? O Arsenal Elite, ele tem todas as provas resolvidas, comentadas por mim, em uma única plataforma. Até o momento, nós temos todas as provas da AFA resolvida, da SpaceX resolvida e da EAR. Futuramente, eu vou inserir Escola Naval e EFON também, tudo em um único local para que você possa estudar da melhor forma possível. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você, que deseja realmente estudar e adquirir esse produto para ter o seu estudo de maior qualidade e, obviamente, não ser pego de surpresa aí nos concursos militares, adquira aqui o Arsenal Elite. Se você deseja algum arsenal separado, individualizado, apenas para a SpaceX, para a AF e para a EAR, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Lembrando que esses cursos sempre são atualizados. Até o momento, saíram todas as provas dos concursos militares deste ano, de 2024, e em breve as resoluções de todas as questões comentadas, detalhadas, dando dicas, orientações e até mesmo relembrando aí pontos teóricos, estarão no Arsenal, tá bom? Então, Arsenal Elite é completo, é tudo em um local só. Se você quiser arsenais individualizados, só para a SpaceX eu tenho, só para a EAR eu também tenho e só para a AFA nós também temos, beleza? Então é praticamente isso para que você não fique com dúvida. Então é isso, galera. Ó, espero que vocês tenham gostado aqui da resolução dessa questão. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e venha estudar comigo física com qualidade para que você possa ser aprovado nos concursos militares. Forte abraço, tamo junto. O link dos meus cursos estão aqui na descrição, beleza? Tamo junto, galera. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!